Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está na recepção, vamos entrando, por favor, para darmos início ao nosso culto. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, por favor, abra em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 11. 2 Crônicas 5, 11, por gentileza. Vamos ler do 11 até o 14. Segunda Crônica 5:11. Quem achou, por gentileza, fique de pé e vamos ler juntos. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura. Vamos iniciar esse culto declarando que Deus é bom e Ele é bom em todo tempo. A palavra do Senhor diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, por quê? Porque Ele é... Está acompanhando aí? Porque Ele é bom. O que mais? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o que é que eles cantavam, irmãos? O que é que está acontecendo aqui? Isso que está acontecendo aqui entre nós hoje. Com lugares, ambientes diferentes, mas com o mesmo propósito. A Bíblia diz que todos os sacerdotes se juntavam. Eles tinham turnos. Cada um se revezava em turnos para que a adoração fosse contínua a Deus, né? Mas naquele dia todos não obedeceram turno, todos se juntaram. Um com teclado, outro com guitarra, outro com símbolos sonoros, com contrabaixo, com um monte de coisa. Se juntaram para adorar e louvar a Deus. E qual era o conteúdo do louvor que eles cantavam? Lembre, nós estamos aqui no Antigo Testamento. O Deus Todo-Poderoso que continua sendo o mesmo. Mas qual era o conteúdo, irmãos, do que eles louvavam e cantavam? Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O que foi que aconteceu? Então, o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, a glória de Deus vem, a glória do Senhor vem na nossa vida em particular e quando nós adoramos.
quando temos esse conteúdo no nosso coração. No Antigo Testamento, é claro, a presença de Deus era muito temerosa. Alguns se aproximavam e morriam. Mas quando estavam juntos em adoração e declarando isso: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes nós queremos estar na presença de Deus e atrair a glória dele pelo tanto que eu tenho sido santo, correto, justo, em linhas gerais, pelo tanto que eu faço coisas. A glória de Deus não vem por quem nós somos, a glória de Deus vem por quem Ele é. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode fechar seus olhos e lembrar isso ao seu coração e à sua alma: o Senhor é bom e a sua misericórdia para comigo dura para sempre. Lembre isso com seus lábios agora, diga isso ao Senhor: o Senhor é bom para comigo e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã reunidos como filhos teus, estamos aqui reunidos como igreja bendita do Senhor e queremos te dar o nosso louvor e a nossa adoração nessa hora. Não viemos aqui, Pai, por quem nós somos, não viemos aqui por nossas obras, viemos aqui por causa do Senhor, por quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa manhã, para te dar o nosso louvor, nossas ações de graças, para te engrandecer por quem o Senhor é e que a tua glória encha nossas vidas nessa manhã, Pai. Oramos para que a glória do Senhor resplandeça no nosso meio. Cada filho e filha do Senhor que está aqui nessa manhã seja cheio da tua glória. Cada homem e mulher que está aqui nessa manhã seja tomado por essa certeza, Pai, de que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui reunidos nessa manhã para dar o nosso louvor, nossos cânticos, nossa adoração, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a ti, ó Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor nessa hora com todo o nosso coração. Graça e paz, amados irmãos. Vamos adorar o Senhor. Diga: luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga: eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Diga isso a Ele, meu irmão. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga! Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga, vim para adorar-te, vim para... tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! É para isso que nós viemos, Senhor, para te adorar, para dizer que tu és santo, que tu és exaltado, Senhor. Aceita a nossa adoração, Pai, com cheiro suave. Continue exaltando ao Senhor, meu irmão, dizendo que Ele é exaltado, que Ele é poderoso. Exalte a Ele com as suas palavras nessa manhã. Tu és exaltado, Jesus. Tu és exaltado na terra, nos céus. Tu és exaltado em todos os lugares, Senhor. Diga, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Diga mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, diga! Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus
glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, diga! Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Exaltado no céu. Ele é o Senhor mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado pra sempre, exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus amados, eu quero tirar um tempo de oração com os irmãos e gostaria de orar junto com os irmãos por nossas casas, por nossas famílias, colocar diante do Senhor nossa casa, porque lá é que é a nossa primeira igreja, lá é que é o nosso lugar de cuidado, de zelo, de proteção. E eu sei que muitas vezes nosso lar acontece de estar desajustado. Desajustado por muitos fatores. Às vezes brigas, desentendimentos, coração dos filhos que às vezes estão se afastando. Às vezes falta mesmo da nossa parte como pais de sabedoria. Tantas coisas acontecem. Temos um mundo inteiro para vir contra a nossa família. Temos o inimigo das nossas almas para tentar destruir nossa família. Temos a nossa própria carne, que às vezes é nossa inimiga. Muitas vezes é nossa inimiga dentro da nossa casa. Muitas vezes, como Paulo diz, somos entregues à morte o dia inteiro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Pode ser que você está sozinho hoje aqui, sem a sua família, sem seus entes queridos, filhos, pais. Mas isso, eu creio, não é uma condição final. Deus tem planos, e é assim que Deus faz com a nossa casa, com a nossa família. Então, quando nós oramos pela nossa família, estamos orando em linha com a vontade de Deus, com o querer do Senhor. Isso é maravilhoso, porque é uma certeza, uma chave que receberemos aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Então, vamos orar agora. Levante sua voz, se você puder, as suas mãos. Eu não sei qual a necessidade que você tem sobre a sua casa. Certo. Silvia. Alguém tem mais algum pedido de oração? Nós vamos orar pela família do Jailton, da Sabrine, da Thalita. Como é o nome dela? Carla. Então vamos orar pela família Jailton, da Sabrine, pela Silvia, pela vida da irmã Val, pela Carla, filha da nossa irmã auxiliadora. Pelo seu Manuel. Mais alguém? Então vamos fazer assim, para eu não esquecer. Quem tem um pedido pela família específico, vem aqui à frente, porque aí eu não esqueço, a gente já ora todo mundo junto. Por gentileza, venham aqui à frente. Pode ficar aí. Mas você tem um pedido pela sua família, vem aqui, nós vamos orar. Diego, me ajuda aqui, por favor, meu irmão.
Sua filha? Seu irmão, certo. Vamos orar. Tudo bem, meu irmão? Paz, venha para cá, por gentileza. Dona Isaurina. Então, Silvia, vamos orar pela Val também. E por cada pessoa que está aqui. Venha, Pedrina. Glória a Deus. A família do Jailton aqui vai viajar. Não é só uma viagem, é uma grande viagem. Vai por um tempo morar em Salvador, Deus sabe o tempo. E vamos orar para que Deus conduza essa família na graça, na misericórdia do Senhor. Que eles sejam bem-sucedidos, que os planos deles sejam os planos do Senhor. Amém, Dona Isaurina. Por cada família que está aqui representada, pela Carla, pela família da irmã Isabel, não é, minha irmã? Pelo seu Manuel, sim, pela minha família. Então, nós somos abençoadores, amém, irmãos? Não é a minha oração que tem poder, é a oração da igreja, de cada um dos crentes. Então, levanta sua mão para cá, mesmo que você não lembre o nome de todos, mas rogue ao Senhor pela bênção dele nessas famílias. E quando você orar também, você coloca a sua casa, sua família diante do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença e a Tua palavra diz que o Senhor toma o nome de cada família que há sobre a terra. E nós oramos em especial por essas famílias, esposas, Dona Isaurina, filhos, netos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, mas não estão longe, Senhor, das Tuas mãos e da Tua graça. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor visite a vida da Carla, visite, Senhor, a vida de cada uma das filhas e filhos das Tuas servas que estão aqui, e que tantas vezes o coração delas, Senhor, o Senhor sabe, fica apertado pelo fato de eles ainda não estarem, ó Deus, na graça e na salvação que há em Jesus. Mas oramos para que o Senhor abençoe cada família, Pai, e que a graça do Senhor se manifeste, trazendo arrependimento e salvação em cada lar. Que essas casas sejam tomadas pelo Senhor. Sei com a vida do seu Manuel, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, para a glória do Teu santo nome, a vida desse homem. E que o Senhor alcance, Pai, cada pedido que está sendo colocado aqui diante do Senhor. Fortalece a saúde daqueles que estão enfermos. O Senhor é o Deus que cura. O Teu nome, ó Deus, é glorificado quando um servo e uma serva Tua se levantam do leito para dar glórias ao Senhor. Fortalece, Deus, os ossos, os músculos, a mente, o coração, o corpo de cada um, Pai. Abençoa o trabalho, Pai, em nome de Jesus. O trabalho é bênção do Senhor, foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que deu sabedoria, Senhor, para que eles fossem bem-sucedidos nos concursos, no trabalho. Pai, no nome de Jesus. E que o Senhor prospere o caminho dessas famílias, Pai. Leve-os, ó Deus, em paz, e seja com eles a Tua boa mão. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu nome seja glorificado através das decisões que eles vierem a tomar, através dos passos dos Teus filhos, e que eles sejam a boa semente do Senhor, onde eles estiverem, eles frutifiquem para a glória do Teu santo nome. Querido Deus, rogamos por cada família da igreja, nossas casas, Pai, sejam tomadas, encharcadas pela Tua glória, pela Tua graça, Pai. Não somos suficientes em nós mesmos. Como pais, precisamos de sabedoria. Como filhos, precisamos de direção. Oh Deus, como maridos, esposas, precisamos de ajuda do alto do Senhor, para que através de nós, a nossa casa seja um lugar cheio da graça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os casamentos, ó Deus, que estão aqui representados. Abençoa o coração dos pais que estão aqui às vezes aflitos por não saber onde seus filhos estão. Abençoa os filhos que precisaram se mudar para estudar longe. Sê com eles, Pai. Guarda, livra-os de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Abençoa os maridos que ainda não estão aqui na igreja, que pelo testemunho das Tuas servas e servos, das Tuas servas, Pai, os maridos sejam abençoados e sejam alcançados pelo Senhor. Que as esposas que ainda não estão aqui, ó Deus, pela intercessão dos maridos, elas também sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa casa seja, ó Deus, lugar de habitação do Senhor.
que possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Abençoa a vida da Silvia, abençoa a vida da tua filha Val, Pai. Sustenta a vida da tua filha, Pai. Toma ela na palma das tuas mãos, Senhor, e restaura a saúde da tua filha, para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós oramos, crendo que já recebemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, que assim seja. Deus abençoe, meus irmãos, que a boa mão do Senhor seja com vocês em nome de Jesus. Podem sentar, ou melhor, podem voltar para o lugar. Enquanto nós vamos louvar, queridos, vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas nessa hora, e vamos depositar no gasofilácio nesse momento. Perdão, se você puder, só esse momento, depois você vai ficar sentado um tempinho. Fique de pé, por gentileza, se você puder. E vamos adorar o Senhor, declarar que Cristo move as montanhas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos declarar essa verdade. Me aceitas? Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, cremos, Senhor, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Diga Cristo! Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Só a
igreja, Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Glória a Deus. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Ele tem poder para salvar nossa casa, nossa família. Tem poder para salvar, porque a salvação pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Pode se sentar, meu querido irmão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe cada um nessa manhã. Obrigado aos irmãos do louvor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos os visitantes que estão aqui conosco. Em especial, recebi o nome aqui do seu Oswaldo Cardoso, que está nos visitando. Quem é seu Oswaldo? Ah, que esteve aqui à frente. Deus abençoe, seu Oswaldo. Lá de Serrolândia. É isso? Serrolândia. Certo? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Todos aqueles que estão em casa também. Está tendo transmissão? Tá? Deus abençoe os queridos que estão acompanhando de casa. Meus amados, eu quero rapidinho dar alguns lembretes aos irmãos. Dia 24 desse mês agora, nós teremos no período da manhã, nesse momento da manhã, no culto da manhã, nesse dia não teremos EBD, porque será culto de batismo. E também, dentro desse momento de batismo, teremos um momento para receber esses novos membros, tantos que estarão entrando na igreja através do batismo e profissão de fé, mas também aqueles que estão vindo de outras denominações, de outras igrejas. Nós estamos, nesse momento, nessas 4 semanas estamos em novembro, né? De novembro. 4 semanas de novembro, nós estamos realizando uma classe aos sábados, de 3 a 5. E nessa classe estamos com 39 pessoas algumas para batizar e outras para fazer parte da membresia da igreja. É quase não, é mais que 10% do total de membros que temos hoje na igreja. E isso é para a glória de Deus, para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ore por essas pessoas, ore por esses irmãos. E também, você que está na classe de batismo, fique firme, meu irmão, minha irmã. É uma jornada, essa que antecede o batismo, mas que não se encerra com o dia do batismo. É a jornada da vida cristã. E o batismo é mais uma etapa, uma importante etapa. Então aqui nós estamos tirando as dúvidas, falando sobre os princípios fundamentais da fé, para que essas pessoas batizem com convicção, certo? Então ore por esses irmãos. Dia 24 teremos então batismo e uma breve assembleia, não é isso, pastor Zé Lola, para receber esses novos membros. Além disso, meus queridos irmãos, final de ano é um tempo de de eventos, de programações. Essa semana ainda o Ministério de Louvor, na pessoa do irmão Edgar, junto com o Ministério Infantil também, estarão mobilizados para organizar o culto de Natal no final do ano. Vai ser no dia 22, um domingo à noite de dezembro. Dia 8 de dezembro nós teremos aqui na igreja, pela manhã, uma assembleia extraordinária, importantíssima nesse ano. E estaremos avisando oficialmente nos próximos cultos. Enfim, será um final de ano importante para a nossa igreja. Então peço que cada membro esteja participando, envolvido com a sua igreja e orando pela sua igreja também todos os dias, tá bom? Quero dar os parabéns aos aniversariantes dessa semana. E que alguns estão aqui, pelo que eu vi. Hoje está fazendo aniversário o nosso irmão Alcides Pereira. Eu vi Alcides aqui. Deus te abençoe, Alcides, pelos 22 anos de vida.
na presença do Senhor. Que Deus te abençoe com graça, com paz. A irmã Andréia Nascimento também fazendo aniversário hoje. Deus abençoe a irmã Andréia. Dia 12, a irmã Margarida, cadê ela? Está aqui? Foi para a Assembleia de Deus hoje. Está valendo também. Oi? Andréia está aqui? Cadê a irmã Andréia? Está ali. A Andréia que veio lá de Caém, há muitos anos já está conosco. Deus abençoe, Andréia. Irmã Margarida, dia 12. Dia 13, a nossa irmã Maria Eugênia. Oramos hoje pela irmã Eugênia. Coloque a irmã Eugênia sempre em oração. Dia 15, no feriado, nossa irmã Lauana Santos Silva está completando mais um ano de vida no feriado. Dia 16, a irmã Amanda Araújo, a irmã Aparecida, eu acho que a Aparecida está lá no Ministério Infantil. E a Karen aqui é a filha da irmã Paula, é isso? Karen Arielle. Então estão completando esses queridos irmãos e irmãs mais um ano de vida na presença do Senhor. Uma semana florida de flores e um cravo, irmão Alcides, no meio do pomar. Deus abençoe os irmãos. Queridos, pegue a sua Bíblia, por favor. Abre em Gálatas. Hoje tem Enem. Temos alguns minutos para ministrar a palavra. Segundo e último dia do Enem, não é? Então vamos orar pelos nossos jovens que estão aí aventurando na vida acadêmica. Gálatas capítulo 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Estamos quase que encerrando, eu creio que de hoje a 15, nós encerramos a carta às igrejas da Galácia, se Deus permitir. Temos algumas frases ainda para encerrar. Falei para os irmãos que até o final do ano nós vamos estar lendo, estudando, compartilhando a carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. E aí eu quero pedir a cada líder de pequeno grupo, que a partir, então, de hoje a 15, nós encerramos Gálatas, e aí, então, de hoje a 21 dias, os irmãos no PGM, os líderes de PGM, vão receber toda semana um material do livro de Tiago, da carta de Tiago, para você ministrar no seu PGM. Então, você tem aí 3 semanas para finalizar, se possível, o estudo que você está fazendo no seu PGM, e no final do ano a gente possamos estudar juntos, a igreja toda, a carta a Tiago, tá certo? Então é um pedido que eu faço aos pequenos grupos. Vamos ler do verso 6 até o verso 10. A palavra do Senhor diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, com E maiúsculo, do Espírito, com E maiúsculo, colherá a vida eterna. E não, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem, irmãos? Aos da família da fé, chamado de, como é o nome da família da fé? Igreja, os da igreja. Amém? Queridos, veja aí, por favor, eu sempre gosto de fazer esse exercício para a gente ter uma visão assim, como é o nome? Hermenêutica, de interpretação da Bíblia correta.
Ontem nós tivemos aqui a formatura, colação de grau e um culto de ações de graças pelos alunos do curso de teologia que concluíram essa etapa importante. Onde tivemos aqui quantos? 10? 10 aqui presentes, mas tivemos mais outros irmãos que não estavam aqui, mas que também concluíram. E ontem o prédio estava cheio e pudemos aqui louvar a Deus por essa etapa na vida de cada um deles. Dentre eles, o obreiro Diego, o obreiro Renilson, nossa irmã Aimee, que é daqui da igreja. Quem mais? Angélica, Adriano, o obreiro Cláudio, Jefferson, mas daqui da igreja esses. Então se formaram, são os novos bacharéis em teologia. E foi um culto muito gracioso. E eu tive a oportunidade de também aqui, por alguns minutos, pregar o evangelho, porque tinha muita gente visitando aqui a igreja. Muitos visitantes, amigos, familiares, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tem que pregar o evangelho. Mas por que eu estou falando isso? Lá no seminário, eles aprenderam uma matéria, que é uma matéria importante, chamada hermenêutica. Essa matéria tem a ver com a forma coerente e correta com a qual nós devemos interpretar o texto bíblico. A Bíblia não é de livre interpretação. Eu não posso pegar a Bíblia e dizer assim, eu acho que esse texto quer dizer isso. Pastor, mas por que então que tem alguns que leem a Bíblia e acham uma coisa ou falam outra coisa? Entendo. Porque muitos textos, a Bíblia não é simples de interpretação, é complexo. Mas lá na faculdade a gente aprende, eu acho que a hermenêutica foi até eu que ministrei esse curso, não foi essa matéria, a gente aprende que a Bíblia tem uma coerência, tem uma linha de interpretação e dela a gente não pode fugir. Um dos princípios de interpretação, e vale para mim, para você, seres humanos normais, que não são os teólogos formados, mas é fácil a gente entender. A gente pega um versículo, a gente decora, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses. Maravilha, decore. Mas, o que é esse todas as coisas? Eu posso agora chegar e dizer, eu vou fazer isso e vai dar certo. É isso que Paulo escreveu de fato? Não. Então não é uma livre interpretação. Eu preciso entender o que aquele texto está dizendo, para que baseado nisso eu possa amparar minha fé e dizer, posso todas estas coisas. Vou te dar um exemplo. Mateus 6. Jesus discorre sobre ansiedade e fé. Lembrem, meus filhos, Jesus falando, Deus cuida de vocês. Observem os pássaros do céu. Eles não trabalham, mas Deus dá o alimento para eles. Observem os lírios do campo. Eles não tecem, nem costuram, mas nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do céu. Aí você está lendo o texto. Aí ele fala assim, quanto mais vocês, homens de pequena fé, por que vocês andam ansiosos? Com que haveis de comer ou com que vocês precisarão se vestir? Jesus cita duas coisas. O que isso quer dizer? Cuidados, necessidades básicas, comida e as vestes. Aí, nesse contexto, ele diz assim no final, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aí eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu estou buscando a Deus e todas as coisas do mundo todo, tudo que eu quiser vai dar certo. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que Ele cuida de nós nas coisas básicas, simples. Isso é um cuidado paterno. Eu, como pai, eu não posso suprir meus filhos em tudo. Mas como pai, eu tenho a obrigação de suprir meus filhos nas coisas básicas. Prover para eles alimento, vestes. Ah, pastor, é só isso? Claro que não. Deus nos abençoa em tantas coisas. Mas isso não é um cheque em branco para eu dizer que eu busco o reino e tudo vai dar certo na minha vida. Porque tem coisas que Deus não quer para mim e para você. E Ele não vai abençoar, porque não vai fazer bem para a gente. Amém, irmãos? E o que é isso? É um princípio de hermenêutica, de interpretar a Bíblia corretamente. Porque aí a nossa fé não vai ser louca, de dizer assim, eu saio por aí citando o versículo e vai dar certo. A nossa fé é firmada no firme fundamento que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, voltando para Gálatas. A carta às igrejas da Galácia, você já está careca de saber, porque eu falo todo domingo, foi escrita com um propósito e para um público.
O propósito foi cuidado com os falsos mestres e com os falsos ensinos que eles trazem, com o fim de trazer vocês de volta aos rudimentos da lei, lugar de onde Deus nos tirou, da lei para a sua maravilhosa graça. Haviam pessoas se infiltrando na igreja e pregando isso para os salvos. E muitos estavam decaindo da graça por causa de quê? Do ensino herético. Paulo chega a dizer lá no início que seja anátema, amaldiçoado quem faz isso, até mesmo se for um anjo. Você vê a seriedade do negócio. No final do capítulo 5, veja aí na sua Bíblia, Paulo falou sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Ele terminou o capítulo 5 dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Terminou o verso 26, que não é um parêntese, está dentro do assunto, dizendo: meus irmãos, não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pois bem, ele continua no verso seguinte, que é o capítulo 6, só que Paulo não escreveu capítulos, Paulo escreveu uma carta inteira. Então o que ele vai falar aqui no capítulo 6 tem a ver com o que ele está falando a carta inteira. São muitos ensinos, mas dentro de uma hermenêutica só, de uma interpretação só, de uma coerência. Aí ele vai dizer, nós lemos semana passada, porque isso tem a ver com as obras da carne. Se você voltar lá, ele vai dizer que as obras da carne são, além de muitas, verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, discórdia, divisão, facção e uma série de coisas. Aí ele entra nesse assunto dizendo do nosso relacionamento como igreja. Irmãos, não tenham inveja uns dos outros, não briguem uns com os outros. Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Domingo passado falamos sobre isso. O coração e a maneira que a igreja trata os faltosos. Levem as cargas. No verso 5 ele diz: porém, cada um deve levar seu próprio fardo. E entendemos que fardo é uma coisa, carga é outra. Carga fala da luta que temos com a carne, que muitas vezes pecamos. E quanto a isso, devemos amar o irmão e levar esse irmão em amor ao arrependimento, para restaurar ele. Mas as cargas, o original fala de responsabilidade. Ou seja, todos nós recebemos um talento. Lembra da parábola? Que é uma responsabilidade. Quanto a isso, todos nós recebemos. Ninguém pode fugir da responsabilidade de edificarmos a igreja através dos frutos do Espírito. Pois bem, aí chegamos agora no verso 6, que ele vai dizer assim: aquele que está sendo instruído na palavra. Duas pessoas estão nessa pequena frase: o mestre, o discipulador que está instruindo, e o aluno, o discípulo que está sendo instruído. Por que Paulo fala disso? Porque lá no capítulo 2 e 3, Paulo disse: olha, esses que estão aí estão questionando a minha autoridade, dizendo que eu não sou apóstolo coisa nenhuma, fazendo com que vocês se afastem de mim, eu que ganhei vocês para Jesus. Em linhas gerais é isso que Paulo está dizendo. Aí Paulo vem agora trazendo um princípio dentro das obras da carne e dos frutos do Espírito. Meus irmãos, aqueles que são instruídos na palavra, ou seja, as igrejas, vocês que têm pessoas que estão levando você à verdadeira palavra. Como que eu, que sou um membro de uma igreja, devo agir com o meu discipulador, que está me levando à palavra? Diferente desses falsos mestres que Paulo diz, que estavam desviando da palavra. Vocês devem compartilhar com eles todas as coisas boas. Pastor, o que são essas coisas boas? Pelo menos duas coisas aqui nós podemos tomar como coisas boas, para uma correta interpretação do que ele vai falar depois. Primeiro, coisas boas fala de princípio de honra, de respeito. Aqueles falsos mestres vinham, além do ensinamento errado, estavam gerando uma celeuma na igreja, para que a igreja se afastasse de Paulo, causasse divisão com um apóstolo levantado por Cristo. Então, irmãos, vocês que estão sendo instruídos na palavra, tratem esses que te instruem corretamente com honra, com respeito, com gentileza, porque eles estão fazendo grande obra no meio de vocês.
Grande obra eles estão fazendo. O princípio da honra não é só para pastor e líder, deve ser o princípio para toda a igreja. Como nós nos tratamos mutuamente, devemos honrar cada irmão. Amém, meus irmãos? Agora, aqueles que se afadigam na palavra para instruir a igreja no verdadeiro evangelho, devem ser participantes na nossa vida das coisas boas. Então, primeiro, honra, respeito, gentileza. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11, abra aí a sua Bíblia. Também vai nos falar de uma maneira que Paulo sempre instruía a igreja como deveríamos tratar aqueles que nos ensinavam a palavra. Ele diz assim: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, o que é isso? Se nós, como pastores, apóstolos, ensinamos a vocês a palavra, as coisas espirituais, como viver uma vida cristã, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Paulo está falando o seguinte, irmãos, aqui, e aí voltando para Gálatas. Quando nós honramos, quando nós temos zelo, honra por aqueles que nos ensinam a palavra, devemos fazer isso com gentileza, com o princípio da honra que fala do coração, mas também de forma prática. Paulo, nesse mesmo texto, ele vai dizer e instruir que aqueles que estão envolvidos com a pregação do Evangelho devem viver do Evangelho. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Muitas vezes, nossa grande pedra de tropeço não é só na igreja, é na nossa vida. Tem a ver com os nossos bens materiais. Porque, por natureza, eu, você, todos nós, temos uma certa medida de avareza. Porque o homem natural é assim. Paulo vai dizer aqui nas obras da carne. Então, quando nós lidamos com homens, líderes, pessoas na nossa igreja que nos ensinam a palavra de Deus, devemos fazer com que essas pessoas sejam participantes das coisas boas que nós recebemos. Honra, zelo, oração, nossos bens também materiais. E quanto a isso, devemos ter muita paz em tratar com relação a essas coisas. Porque aqueles que são obreiros e são chamados para viver pregando o verdadeiro evangelho, que se dedicam a isso, devem ser custeados para que vivam disso. Isso aqui deve ser um assunto que no meio da igreja deve ter muita paz para a gente falar. E não constrangimento. Porque cada um de nós, como líderes, vamos prestar contas aos irmãos e também a Deus. E quanto a isso, precisamos ter alegria ao fazer tudo isso. Paulo diz: ninguém contribua por constrangimento ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Então façamos isso, que na sua vida, as coisas boas que você tem recebido da parte de Deus, pela instrução da palavra dos seus líderes, que os seus líderes também participem dessas coisas boas que tem na sua vida. Às vezes eu brinco com alguns irmãos, é normal, é brincadeira, tá, irmãos? Eu tenho que falar antes que é brincadeira. Às vezes eu brinco assim dizendo: ô irmão, às vezes você me traz um problema para eu orar e depois que o problema se resolve, não volta para me contar que foi abençoado. Volta para contar, porque a gente se alegra com isso. Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Então compartilhe, testemunhe, inclusive com seus líderes. Pastor, eu estava orando por isso, isso e isso, e Deus me abençoou. Compartilhe, porque isso também é um instrumento para edificar a fé dos que pregam a palavra, não é, pastor? Edifica a nossa fé, não porque precisamos de resultados, mas porque queremos cada vez mais ver Deus agindo no meio da sua igreja. Sabemos disso, que Deus está agindo. Mas quando chega aos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, alegra o nosso coração. Paulo está falando sobre isso para essa igreja que estava numa crise de liderança. Não por causa de Paulo, mas porque falsos mestres entraram na igreja para desviar do evangelho e dessa liderança que Deus colocou lá. Aí ele fala assim: irmãos, não se enganem dentro do mesmo contexto. De Deus não se zomba. Para quem Paulo está mandando um recado? Para quem Paulo está mandando esse recado aqui? Ele está escrevendo à igreja, mas alertando a igreja acerca desses tais. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Paulo está falando de algo aqui, irmãos, que às vezes a gente lê esse texto e a gente quer cair no fatalismo da lei da semeadura e da colheita, ou na mitologia grega de Nêmesis. Alguém já ouviu falar de Nêmesis aqui? Era uma das figuras mitológicas lá da Grécia, que era a deusa da justiça, aquela que pagava olho por olho, dente por dente. Um dos alvos, segundo a mitologia grega de Nêmesis, foi menino lá, que era vaidoso. Como é o nome dele? Vocês não... Narciso, exatamente. Daí vem o adjetivo narcisista. Narciso, ele era alguém que, segundo a mitologia grega, pela sua beleza, pelo seu encantamento, ele seduzia muitas pessoas e tal. E aí Nêmesis, para pagar o que ele fazia na mesma moeda, fez ele se encantar pela própria imagem dele. E ele sucumbiu, morreu, adorando, vislumbrando a sua própria imagem refletida ali na água. Então, às vezes a gente quer pegar a Bíblia e associar as mitologias gregas que a gente ouve por aí, e querer trazer ensinamento de lá de fora do mundo, que nem existiram, para colocar esse princípio, encaixar dentro da Bíblia. Veja, irmãos, Paulo está falando de uma luta que todos nós temos entre graça e lei. E esse contexto, e esse versículo está dentro do contexto. Paulo está dizendo, olha, irmãos, não se engane, pode passar, meu irmão, aquele que plantar, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. E aí ele vai dizer, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha aqui o verso 19. Paulo não fugiu do contexto. O que é que a gente aprende e aplica na nossa vida? Se eu vivo uma vida baseada na carne, assim como esses homens estavam fazendo, eu vou colher os frutos da carne. É impossível alguém semear algo na carne, no sentido de obras da carne, e querer colher sementes espirituais. É impossível. É impossível a gente semear todas essas coisas que estão descritas aqui no verso 19, e a lista é exaustiva, porque ele diz, e coisas semelhantes a essa, e depois dizer, olha, no final vai dar tudo certo, porque eu sou filho de Deus, por exemplo. De Deus não se zomba. O texto está nos alertando, e Paulo vai nos dizer, mas quem semeia para o Espírito, e aqui é o Espírito de Deus, tem a ver lá com o verso 22, o fruto do Espírito é. Então quem semeia amor, quem semeia alegria, quem semeia paz, quem semeia paciência, quem semeia bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas das quais não há lei contra elas, do Espírito colherá, e mais, colherá para a vida eterna. Então, nós podemos escolher a semente que a gente planta, mas a gente não tem poder de escolher o fruto que a gente colhe. Porque o fruto vai ser baseado na semente que plantamos. E aqui vem o verso 25. Se nós andamos na carne, vão sair sementes de nós na carne. Depois a gente vai voltar por esse caminho. E o que é que a gente vai achar brotando? Os frutos da nossa carne. Então, cuidado com o que você semeia no seu casamento, por exemplo. Na sua vida com seus filhos, com seus pais. Na sua vida como um todo. Ande no Espírito, e o que vai cair, as sementes que vão cair da sua bolsa, vão ser sementes produzidas, ou melhor, que vão produzir frutos do Espírito. É isso que Paulo está falando. A direta que ele está mandando é para esses tais. Eles estão semeando na carne, porque o fruto deles já é conhecido, a inimizade, a divisão. Estão causando divisão na igreja. Paulo havia falado, estão querendo separar vocês de mim. Então eles vão colher. E quanto a isso, irmãos, não escolhemos os frutos que colhemos, mas podemos hoje escolher as sementes que plantamos. Pastor, eu passei minha vida inteira plantando más sementes, eu não tinha Cristo. Como é que faz agora? Pois bem, o que é que Cristo fez na cruz, irmãos? De fato. O que é que Jesus fez na cruz de fato? Na cruz, ele, pelo seu sacrifício, ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Sim ou não? Amém? Amém, irmãos? Ele trouxe o perdão dos nossos pecados. O que mais
Jesus fez na cruz do Calvário? Ele nos trouxe justificação, sim ou não? Já falei para os irmãos que perdão é uma coisa, justificação é outra. Perdão é o primeiro degrau que o ser humano tem que ter, porque somos pecadores. Mas uma coisa é eu ter sido condenado, cumprir a pena e sair. Eu fui um condenado e agora cumpri a pena. Eu fui perdoado, por assim dizer, cumpri ali tudo. Não devo mais aquilo. Mas ser justificado é um nível maior. É ser imputado como justo, como se nunca cometeu aquilo. Isso é loucura para a nossa cabeça. Mas é o que Cristo fez. Perdão, justificação. Nele também nós somos santificados, porque é garantido ao crente, pela obra da cruz, que o Espírito Santo vai operar a santificação em nós até aquele dia. Então não tem essa que tem crente que não será santificado, não. Nós já recebemos a certificação de santificação. Estamos todos os dias experimentando isso. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Amém, meus irmãos? Nele nós temos uma série de coisas, mas onde eu quero chegar, para a gente encerrar? Pastor, no mundo eu fiz muita coisa ruim. E até depois de crente, já pequei, já lancei sementes ruins. E agora, as consequências disso? E aqui eu quero falar uma coisa para você, que é muito séria. As maldições provenientes das consequências dos nossos pecados, da nossa semente, estavam também na cruz do Calvário. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, pois, Romanos capítulo 8, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei, pastor Hilton, não está dizendo apenas que ele cumpriu todos os rituais da lei. Ele não mentiu, ele não deixou de amar a Deus acima de todas as coisas, honrou pai e mãe. Ele cumpriu os 10 mandamentos e todos tantos. Mas quando diz que Jesus cumpriu a lei, não está dizendo apenas do que ele fez no cumprimento, mas também está dizendo daquilo que sobre ele caiu, porque a lei tinha duas vertentes: cumpra, e se não cumprir vai receber maldição. Então sobre Cristo ele cumpriu a lei, porque sobrevieram sobre ele todas as maldições que estavam destinadas para mim e para você. Jesus cumpriu a lei porque ele fez tudo certo, nunca pecou, mas ele cumpriu a lei porque ele recebeu no seu corpo a maldição da lei. Aquilo que estava prescrito na lei, lá em Deuteronômio 28. Porventura, se não ouvirem a minha voz e não cumprir, maldito será o entrar, maldito será o sair, maldito o campo, maldito a terra por sua causa. Tudo isso, na cruz ele recebeu a nossa maldição, para que hoje, irmãos, nossos frutos que nós colhemos fossem frutos de justiça, frutos do Espírito. Amém, meus irmãos? É claro que isso não é respaldo para ninguém viver uma vida dissoluta. Mas as maldições que viriam e que cairiam sobre nós, o santo ente de Deus, Jesus Cristo, recebeu na cruz do Calvário. E temos paz com Deus, porque as nossas maldições foram resolvidas em Jesus Cristo. Era uma bela oportunidade de você dar um glória a Deus nessa manhã. Porque, meu irmão, o meu problema, o seu problema com Deus foi resolvido. Agora Paulo diz, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem. De que Paulo está falando, irmãos? Paulo está dizendo porque muitas vezes na caminhada, levados por esses falsos ensinos, decaímos da graça. E decair da graça é deixar de viver uma vida cheia dessa graça abundante de Deus dada a cada um de nós. E aí esmorecemos. Falsos ensinos têm o poder de nos esmorecer. O verdadeiro ensino da palavra nos levanta, aviva o nosso coração para servirmos a Deus, porque o fardo, o jugo da lei foi tirado dos nossos ombros. O que nos cansa, o que nos esmorece, se não nos cansemos, aquilo que pesa sobre nós. Quem aguenta caminhar 2 quilômetros com uma cangaia, um jugo nos ombros, cansa. Mas o jugo da lei foi tirado dos nossos ombros. E Jesus disse, o meu fardo é leve, a minha carga sobre vocês é suave. É por isso que ele diz, quando te forçarem a andar uma légua, ande 2. Porque o peso que está sobre nós é leve e suave. É a alegria da salvação.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, verso 10, e eu encerro com ele, enquanto tivermos oportunidade, não deixemos de fazer o bem a todos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aqui Paulo encerra com um princípio que João também falou, que Tiago também falou, ou seja, que a Bíblia nos ensina, a começar em casa. Não queira eu, irmãos, fazer obra missionária alguma, se eu não estou resolvido com a minha igreja. Não queira eu achar que vou ganhar o mundo inteiro amando os pecadores, se eu não consigo amar o irmão que está dentro da minha família de fé. Não queira eu atirar flechas para todo lado, se o meu coração está ferido com o irmão que está comigo. Ah, pastor, mas e o que fazer? Resolver. Passar o santo mertiolate do perdão, da reconciliação, da cura. Porque aqui dentro do aprisco, nós temos que ser plenos, uns com os outros, até o próximo. Porque não é porque eu resolvi uma ferida com meu irmão, que eu não quero dizer que ele não vai me ferir de novo, ou que eu não vá ferir ele. Jesus disse, a disposição é sempre perdoar, 70 vezes 7 no dia. Lembra disso? Ou seja, irmãos, a igreja é uma escola maravilhosa para a nossa vida, para que comecemos a partir daqui fazer o bem. Eu acho interessante e até benéfico, claro, aqueles irmãos que se enveredam por um caminho assistencialista a partir da igreja. Eu acho importante que a igreja faça boas obras lá no mundo, obras de misericórdia e de compaixão. Mas, meus irmãos, precisamos primeiro atentar para as obras de misericórdia e compaixão daqueles que necessitam delas dentro da nossa igreja, no nosso meio. Isso é coerência. Isso é o contrário da hipocrisia. Isso é coerência. Isso é justo e é bom e agradável diante de Deus. Não é bom que eu tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Lembra que Jesus falou? Ah, mas as migalhas caem. Sim, mas lembre, tem um pão dos filhos. E o pão tem que ser dado a todos os filhos. Temos que fazer o bem para todos que estão no nosso meio. Ah, eu não vou com a cara. Lamento. Tem gente que eu não vou com a cara também. Mas Jesus fez meu irmão, eu tenho que ir com a cara dele. Não tem jeito. Eu fui pela graça, irmão dele, eu tenho que ir. Eu não preciso ser carne e unha, como a gente diz. Às vezes porque não tem caminho, não tem afinidade. Às vezes a idade, às vezes onde mora é longe, não sei. Mas eu preciso ter paz e abençoar e fazer o bem para todos que estão no nosso meio. Isso diz respeito aos frutos do Espírito, o contrário das obras da carne. Amém, meus irmãos? Que essa semana tem um desafio para mim e para você essa semana. Quem você precisa fazer o bem que está aqui na igreja, que você tem negligenciado isso? Tem alguém que você precisa reconciliar, pedir perdão ou perdoar? Tem alguém que você sabe que está passando por uma necessidade, que você pode ser um instrumento de bênção e compaixão na vida dele? E isso vai mostrar para nós que de fato andamos na graça, manifestamos frutos do Espírito e não as obras da carne. Vamos orar, curve a sua cabeça, por gentileza. Vamos orar por isso. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a manifestarmos esses frutos do Espírito. E que assim possamos andar em novidade de vida. Peça isso ao Senhor. Por mais que seja difícil, meu irmão, minha irmã, por mais que seja que fira a sua alma, o seu ego, o meu ego, mas ora agora, fala isso com o Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, do Teu Espírito, e queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Eu coloco a minha vida e cada um aqui, Senhor, está colocando a sua vida diante do Senhor. Oramos porque o Senhor é o Deus da nossa vida e a Tua Palavra diz que devemos semear no Espírito do Senhor. Senhor, nos ajuda para que a começar com os da família da fé, possamos andar manifestando esses frutos de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Tantos frutos preciosos, ó Deus, do Teu Espírito estão em nós, mas queremos manifestá-los para a glória do Senhor.
Ajuda-nos como igreja a andarmos em amor uns com os outros, a honrarmos uns aos outros, a sermos gentis uns com os outros, a orarmos uns aos outros e também atendermos, ó Deus, as necessidades uns dos outros como uma grande família de fé. Querido Deus, queremos também te pedir que o Senhor abençoe os jovens da nossa igreja, que estarão envolvidos nessa prova que começa daqui a pouco, que eles sejam bem-aventurados, que o Senhor dê a eles mais uma vez a mente de Cristo, tranquilidade, sobriedade, para que diante daquela prova eles possam desempenhar um bom papel ali, Pai, e que o futuro desses jovens esteja diante do Senhor nas tuas mãos. Conduz, Senhor, a vida dos nossos filhos conforme o teu propósito e o teu querer. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento, e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa a mesa do teu povo, que não falte, ó Deus, o pão de cada dia, e que todos aqui possam ser supridos em suas casas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa com paz, graça, com prosperidade. À noite, 18h30, temos culto aqui na igreja. Venha, convide alguém para estar aqui. Vá em paz, não saia sem abraçar pelo menos uns 15 irmãos. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.